Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Olá a todos vocês, estamos de volta com chimarrão e tudo. Bem-vindos para mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Benhur. E eu sou o Marcos Santos. A equipe completa hoje praticamente para a gente falar sobre alguns cenários de AppSec. Antes da gente falar desses cenários e ver como é que tá todo mundo, se tá todo mundo bem, tá todo mundo de férias aqui. Lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx no Brasil, está abaixo na descrição do episódio no YouTube e também no nosso site devsecopspodcast.com.br. Se está buscando soluções de application security, fale com a Digital que eles têm um portfólio completo para você. E também a Gold Security, que é especializada em application security, que é desenvolver software seguro. Fale com a Gold Security. E não esquecer do OnlySecFans, o seu clube de assinatura, com conteúdo exclusivo sobre Application Security e Cyber em geral, mas mais foco em Application Security. Pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Faz tempo que a gente não grava. Tô bem, cara, tranquilo, tudo bem. Na paz aqui. Mantendo a dieta, exercícios, médico. Em parte sim. Sempre nessa mesma ordem, né? Isso que eu ia falar. Em partes. Boa. Benhur, tá bem aí também? Tá no sul ainda? Como é que as coisas estão mais tranquilas? As coisas agora estão normalizadas, a gente está, digamos, do post-mortem aqui, né? A gente está a parte de reconstrução, tal. A economia ainda deu uma impactadinha, assim, digamos assim, né? Considerável. Mas agora já está em fase de, ok, vamos reconstruir, já estão normalizadas as vias, as ruas, transportes, aeroporto está se reconstruindo, então estamos melhorando. Boa. Feliz também com essa notícia. Só um e Marcos, comentário. Pode falar. Parece que a gente tá invertido, né? O Benhur aí com um puta jaquetão e a gente aqui só de camiseta, cara. Cara, é verdade. A Europa agora tá acabando o verão aqui. Tá? Eu tava falando pro Benhur offline aqui, chegou a bater 36 aqui onde eu tô. Hoje tá 28, 29 aqui. Mas tá calor, e agora no Brasil tá, especialmente no sul, né? Tá mais frio, mais inverno lá. Tá uns 20, um pouco menos de 20 graus, assim, pelo menos aqui onde eu vivo, mas tá flutuando bastante, né? Então, a gente tá indo desde 12 num dia e 26, 27 no outro. Típico do Brasil, né? Típico do Brasil. Bom, beleza, pessoal. Então, ô Marcos, falando nisso, você deixou aquela velha? Que velha? Aquela velha mania de dar o cu. Eu sabia! Eu tava. E sentiu o cara do Titanic que viu o iceberg. Olhei assim, ó. Vai vir. Meu Deus do céu, cara. Com essa piadinha que a gente vai começar o episódio de hoje, a gente vai falar sobre alguns cenários de Application Security. Como que é o nosso dia a dia? Às vezes o pessoal fica na dúvida, o que esses caras fazem no dia a dia, né? Faz porra nenhuma, trabalha de verdade, enfim. Então, eu queria trazer hoje um cenário, 1 ou 2 ou 3 cenários, vamos ver o tempo que dá aqui, para a gente discutir e explicar um pouco pro pessoal como é que a gente atua no dia a dia, com a definição do processo, com a atuação em si, com o suporte aos times de desenvolvimento, enfim. Então, o cenário que eu queria começar descrevendo, e aí eu começo com o Benhur dando algumas opiniões, depois o Marcos e eu completo na sequência. O cenário é o seguinte, a gente, em algum momento do processo de desenvolvimento de software, foi feito um scan SCA, Software Composition Analysis, e foi encontrada uma vulnerabilidade num componente de terceiros, uma biblioteca open source X, tá? A biblioteca em questão está na versão, 1.0, ela está sendo usada no projeto na versão 1.0, foi encontrada uma vulnerabilidade crítica, mas o componente em si ele já está na versão, 3.0, tem 10 versões entre minors e majors versões ali na frente, e updates, tem 10 versões na frente, tá? Qual seria o cenário? O que a gente faz no dia a dia com essa vulnerabilidade? A gente, vai informar os times de desenvolvimento e tal, mas como que é o tratamento no dia a dia, Benhur? Você identificou esse problema e precisa endereçar isso para os times de desenvolvimento. Qual que é o passo a passo aí? Vamos lá. Vamos entender primeiro as limitações, porque a gente já conhece bastante sobre encontramos um componente vulnerável, o que tem que fazer? Tem que atualizar. É o padrão, né? Essa é a questão padrão. Agora a questão é quando você não pode atualizar, o que você faz? Né? Como o Cássio aí comentou, né? Um major version, né? Uma versão incompatível
foi lançada e se a gente atualizar, a gente vai quebrar tudo, né? Nós temos algumas opções com relação a isso, tá? A primeira opção é, existe um fix para aquela versão que está vulnerável ou não existe, né? Antes de se preocupar, por exemplo, tem a versão que foi da 2 para 3. Ok, mas a vulnerabilidade está na 2.0.0. Existe alguma 2.0.1 onde foi corrigida aquela vulnerabilidade? Então, primeiro vamos exaurir as opções fáceis, né? As opções que tragam menos impacto. Não existe e toda a informação que está relacionada a isso atualiza para a última versão, que na última versão está corrigido, e essa última versão vai quebrar todo o nosso código, a gente não tem como. Bem, então a outra questão agora, antes de a gente partir para algo mais agressivo, é entender se a vulnerabilidade nos afeta ou não nos afeta. Porque uma coisa que pode acontecer muito com componentes vulneráveis é ele ter uma vulnerabilidade na qual, dentro do nosso ecossistema, ela não afeta. Porque a gente não usa uma funcionalidade em específico, ou porque a gente não está com ela instalada ou em execução em um contexto onde essa vulnerabilidade pode ser explorada, né? Então, digamos que ela nos afeta. Não significa que se ela não nos afetar, a gente tem que esquecer esse problema, porque já não nos afeta, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas digamos que a gente viu que ela realmente nos afeta. Ou seja, agora a gente sabe que a gente tem uma vulnerabilidade crítica, não tem um fix de uma forma que a gente não vai quebrar o código, e ela nos afeta. Ok, agora a gente vai fazer o quê? Vai fazer a análise do que vai quebrar no código. E qual que é o impacto da quebra de código e o que a gente tem que fazer de necessário para poder deixar compatível essa versão. Qual seria o esforço, né? O esforço dessa quebra, né? Exatamente. Qual seria o esforço por parte do desenvolvimento para atualizar essa dependência? E lembrando que esse esforço ele pode ser vertical ou lateral. Vamos lá, o que é vertical? Dentro de uma mesma aplicação, nós temos muitas alterações a ponto de, cara, vou dizer assim, mudou a versão major do React. Cara, vai quebrar tudo. Fudeu, vai quebrar tudo em todo lugar, entendeu? Mudou a versão ali, a major do Spring. Cara, acabou. Agora essa é a versão vertical, né? Eu tô quebrando muito dentro de uma aplicação. Mas ela também é lateral, né? Quantas aplicações essa vulnerabilidade está afetando, né? Essa biblioteca está sendo instalada ou utilizada? Porque às vezes eu posso ter uma pequena mudança em 2.000 repositórios, né? Então na soma fica inviável de alterar. Eu tô indo pro pior cenário, vocês estão percebendo, né? Sim. Manda bala. Eu tô exaurindo as opções, né? Porque eu poderia cagar um monte de bagulho aqui, mas sem exaurir as opções fáceis, a gente pode tomar uma opção de bala de canhão que talvez demore muito tempo para ser corrigido. Então, beleza. Digamos que o problema está de fato, a gente não consegue atualizar isso aqui porque vai gerar um custo muito grande. Ok, então a gente não tem um fix, quebrou tudo, a gente não consegue atualizar, ou a gente vai ter que colocar no roadmap para atualizar e vai levar 3 a 4 meses para atualizar isso aqui. A gente não pode ficar 3 ou 4 meses com a vulnerabilidade aberta. Então a gente vai precisar de uma medida mitigatória ao redor dessa aplicação, ao redor dessa biblioteca. Então a questão é, existe uma regra de firewall que permite mitigar a exploração dessa vulnerabilidade? Então, beleza. Isso significa que eu tenho que aplicar talvez a regra de firewall, se é explorável, né, nesse nível, né, quando a gente fala que passa pelo firewall isso, e colocar um controle de segurança de sunset nessa aplicação. Porque senão, se eu não colocar isso, cara, nunca vai ser atualizado. Nunca vai ser feito, né? Se nunca puder ser atualizado, e essa aplicação agora tem uma vulnerabilidade crítica, eu tenho que passar
a executá-la em um contexto de sandbox. Uhum. E resolver dentro do sandbox. E eu tenho que tirar o impacto, eu tenho que isolar. É a mesma coisa assim, eu tenho uma célula cancerígena, eu tenho que isolá-la para que ela não impacte o restante. Literalmente uma quarentena, né? Exatamente. Então, o que acontece? Às vezes eu não... ó, perceba que eu tô chegando no ponto de... Tem uma dependência vulnerável, a vulnerabilidade crítica nos afeta, ferrou tudo, e eu não consigo corrigir, e aí você pensa, mas tira do ar. Cara, qual que é o impacto do negócio de tirar isso do ar? Sim. Porque eu não posso simplesmente tirar a aplicação do ar, ou simplesmente trocar a dependência, né? Então eu preciso trabalhar no redor da aplicação. Qual que é o impacto disso para quem está ao redor, né? Ou para quem está dentro daquela aplicação. E eu vou ter que trabalhar nisso ali internamente. E aí tem a última coisa que eu gostaria de recomendar, na minha visão, que é particularmente o que eu gosto mais, que é possível fazer um fork e nós mesmos corrigirmos a vulnerabilidade desse package e passarmos a usar o nosso fork? Então, para mim, essa é o que eu acho que seria um pouco melhor do que trabalhar em um monte de medidas mitigatórias, porque muitas vezes a gente consegue ir lá e colocar a correção. Às vezes a correção já tá, se a biblioteca é open source, às vezes já até existe um pull request para essa correção, ele só não foi adicionado no repositório. Uhum. Então trouxe alguns. Boa, bons pontos aí do Ben-Hur. Marcos, você quer acrescentar aí? Cara, quero acrescentar que, assim, ambiente seguro e mulher bonita a gente só vê com os outros, né? Os caras voltaram hoje cheio das piadinhas. Muito bom. Cara, se um caminhão, eu colocaria isso na lateral dele. Agora você me deixou preocupado, porque eu não sei se você olha pra minha mulher como bonita, como um elogio, ou como uma cobiça. Eu fico preocupado ou é só um elogio? Mas enfim, segue a vida. Segue a vida. Não, mas o que o Ben-Hur falou faz sentido total, cara. Ele falou basicamente o que todo mundo iria fazer, assim, no ponto a ponto. Acho que a questão de fazer um fork é sim a melhor solução quando você tem, por exemplo, 30 versões ali atrasadas. Cara, você não vai conseguir atualizar 30 versões, 35. Sem quebrar, né? Sem quebrar. Não vai. Foi aquilo, depende da quantidade de repositórios. Se você é uma empresa pequena, tem 5, 6 repositórios, show de bola. Vai ser fácil. Agora, no caso do Ben-Hur ali, que botou 2.000 repositórios, cara, faz um fork ali, resolve você mesmo, que vai ser muito mais prático. Não tem muito o que acrescentar quanto a isso, não. Boa. Eu vou colocar algumas pimentas aqui nesse cenário aí que o Ben-Hur colocou, que é o seguinte: essas mitigações em volta, tá? Acho que elas são úteis, depende. Falar, beleza, vamos viver com o problema, mas temos aqui um fire, uma regra no AF, tem um monitoramento, né? Beleza, até a segunda página. O fork é uma boa opção, mas eu pensaria o seguinte: eu acho que eu nunca vi isso acontecer, mas não deixa de ser uma opção a descartar. E de repente um downgrade da versão. Porque, por exemplo, a versão afetada é a 1.0, sei lá, 2.0. Será que a 1.9.9 ainda nos atende com as funcionalidades que a gente precisa e não está vulnerável? E talvez ponto. Né, talvez o caos de atualizar para a última seja pior do que você só fazer um downgrade. Qual é o problema disso? Eu nunca vi num SCA da vida, quando tem uma vulnerabilidade, ela praticamente é retroativa. Todas as versões antigas, ela também afeta. De X a Y, né? Aí, então isso pode ser um problema. Né? Olhando todos os casos, até trazendo pra mesa aí, o Telerik é um exemplo disso, cara. Todas as vulnerabilidades são retroativas. Né? Nunca vi assim, uma pra frente. Pode ser num componente específico, no caos, que você fala, cara, se voltar uma versão? Voltou uma versão, resolve, né? E pode ser, mas acaba sendo arriscado também, porque se a versão X está vulnerável, antes dela, é muito provável que se não tá ainda, vai estar, né? Daqui a pouco vai ter um... ninguém não reportou ainda. Exatamente. Mas talvez isso pode ser uma medida mitigatória enquanto você não faz o patch, por exemplo, para a última versão, né? Ou enquanto não sai o patch para a versão em questão que você tem. Então talvez o downgrade ele seja uma das opções nesse leque aí de opções, dado o caos, né?
Um outro ponto também que acho que a gente esqueceu de colocar é que né, o Benhur colocou bem. A vulnerabilidade é crítica, ela nos afeta, é um sistema crítico, blá, 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 beleza. Mas a gente esqueceu de pôr um ponto aqui que é, qual é o impacto de negócio? A gente poderia falar assim, cara, é crítico, nos afeta, mas se acontecer, mano, não faz nada, não vai fazer nem cócega. É um banco Usando de dados... a intranet, por exemplo. ainda uma intranet aqui, sei lá, vai vazar dado que não é confidencial, por exemplo. Ou, né, então, às vezes ter esse outro fator, essa outra variável, mano, beleza, o quanto vai doer pra gente se tomar essa porrada aí? Ah, vai doer nada, vai doer muito. Isso talvez vai drivar, um novo verbo aí, ó. Vai drivar, ou vai guiar essa decisão, que o Benhur colocou muito bem. É fazer um esforço de upgrade para a última, é upgrade de 1 por 1 para ver qual que não quebra, é fazer um fork corrigir a gente, é mitigação em volta porque não tem o que fazer, é um downgrade, enfim. Então acho que assim, essa variável do impacto de negócio, eu não coloquei no cenário, mas talvez a gente só esqueceu de falar, ela talvez nos guiaria, né, um pouco melhor nessa decisão aí de como fazer isso. Mas uma coisa que eu acho... Fala aí, pode falar. Não, até a questão que tu comentou muito importante, cara, tu comentou ali, né? A questão de, poxa, e se o cara conseguir explorar? A gente tá falando se o cara conseguir explorar depois de todas as medidas que a gente já conversou, né? Então não é tipo assim, deixa ali vulnerável, se explodir, azar. Exato. Não, pô, depois de tudo ainda, né? E vale lembrar que tudo isso que a gente discutiu aqui já tá implícito, né? Mas tem um processo de gestão de vulnerabilidades, está documentado em algum lugar, sei lá, num Gira, num ticket da vida. Todo mundo está ciente do que está acontecendo, né? Todas as unidades de negócio, vamos chamar assim, as pessoas responsáveis para que isso seja mapeado, o que está acontecendo, quem vai ser responsável por validar ou não validar, se vira um backlog, se está em andamento, enfim. Então acho que olha só, um componente com uma vulnerabilidade, olha o tanto de discussão que isso leva. E SCA normalmente, desculpa aí, Marcos, SCA normalmente, quando a gente faz um scan, tem um monte de componente, um monte de vulnerabilidade. Sim. Né, que às vezes você aperta o botão update é mais fácil, né? Desde que não vai quebrar a aplicação e tal. Mas antes de você comentar, Marcos, guarda aí o que está na cabeça só pra não perder. Os package management tem muitas, por exemplo, o NPM Audit, né? Eles têm muitas features que ajudam nisso. O NPM Audit, por exemplo, ele te fala lá o que está vulnerável, o que você vai atualizar e se você vai quebrar a atualização. Fala, isso aqui você vai atualizar para major versions e vai quebrar. A possibilidade de quebrar é muito alta. Você pode dar um force lá, ele vai atualizar assim ainda, mas ele já atualiza o que ele já sabe que é seguro pro padrão e o que ele sabe que vai quebrar, ele te avisa. Então, beneficiem-se dos package managers, os package management. Eu não sei se todos têm isso, no Get, MVM, Maven, no NPM eu sei que tem, enfim, mas... Pip tem, .NET tem, uma galerinha tem, Boa. Eles estão evoluindo muito com relação a isso, para dar esse suporte, né, para segurança. Então, usem isso constantemente, mas acho que esse cenário foi muito bem colocado, né? Várias coisas que a gente explorou aqui que poderia dar problema. Fala aí, Marcos, desculpa aí, só para não perder o raciocínio. Não, queria aproveitar também que agora o pessoal está adotando muito o EPSS, que também ajuda você numa tomada de decisão. Então você consegue ver ali o percentual, né, a chance que ali ser explorado. Então ajuda bastante. O que é o EPSS? Eu não lembro a sigla. Exploitable Prediction Score System. Só lindo, maravilhoso. Que, cara, começar a cobrar esse podcast aqui. Parou aqui, ó. Para continuar, assine o podcast agora. Mas explica aí, pessoal, o que é o EPSS? Acho que o Benhur explica melhor, porque eu já vi ele falando. Eu sei explicar, mas é porque são 2 scores. Você tem o score global e você tem o score ali voltado para o seu ambiente e tal. Eu não sei explicar muito bem esse segundo, né? Mas basicamente o NVD, que é o órgão ali, criou o EPSS, base de IA e banco de dados, e ele pega, essa biblioteca, baseado aí no mundo, tem uma chance do atacante utilizar ela como uma porta de entrada ali para fazer exploração de, sei lá, 30%. Dentro do seu ambiente vai ter tantos. Então é mais um... Pode falar. Não, pode falar. E tem um período disso, ele te fala, esses 30% Sim. nos próximos X de 15 dias, 30 dias. 30 a 90, um negócio assim, se eu não me engano. Boa. Mas deixa o Benhur completar aí que ele fala melhor aqui, ó. É que eu acho que a gente precisa de um episódio para falar sobre classificação de vulnerabilidades em geral. Pode ser o próximo. O que acontece? Isso, pode ser o próximo. Porque o que acontece? Por exemplo, a gente usa muito o CVSS, né? Ainda o 3.1 ainda é mais usado em termos de quantidade do que o 4, ainda devido à maturidade, né?
Mas a ideia dele é pegar, por exemplo, cara, qual que é o impacto da vulnerabilidade, não a probabilidade dela ser explorada, entende? Acho que falta um pouco, o IPSS veio muito para ajudar com relação a isso, né? Então eu já vi casos onde, inclusive, eles coexistem, né? Então eles têm os dois índices, assim, para entregar um pouco mais de informação. Eu acho um pouco meio básico, eu não fazer isso para tudo, mas a gente pode pegar um outro momento para falar só sobre isso, porque... Cara, senão isso vai virar um episódio de Vulnerability Management certo, assim. Vai Boa. levar um tempo. Mas eu gostaria de trazer só um ponto pra gente não explorar, mas só pra ficar na cabeça da galera. E o que acontece quando essa vulnerabilidade é em uma dependência transitiva? Parou. Que pariu. Aí Fudeu. não dá pra Porra. fazer o episódio só não. Não, tava da hora o episódio, aí você trouxe essa preocupação. Pra que assim, ó, pra isso? quem não sabe o que é uma dependência transitiva, é quando a vulnerabilidade está na dependência da dependência, né? É isso. Aí isso é chato demais, né? Caralho. Pra quem passou por Log4j, entende muito bem. E pra botar E você botou a cabeça, eu vou pôr um pedaço do caule. E isso é um pedaço de supply chain. Supply chain envolve muitas outras coisas. Isso é parte de supply chain security. Reputação, integridade. Isso vai longe. Mas o comentário sobre o EPSS que o Marcos trouxe, isso ajuda, vamos resumir, né? Ajuda nessa decisão também. Porque o EPSS vai te falar, cara, ó, a probabilidade de ter um exploit usando essa vulnerabilidade aqui nesse componente é de 90% nos próximos 30 dias. Fala, opa, então, né? Minha preocupação é uma. Fala, cara, é 30% nos próximos 90 dias. Fala, então, né? Vou ficar mais tranquilo e tal. Então, isso ajuda nessa sua decisão. Cara, isso é quase como o médico. O médico vai falar pra gente, fala, cara, é o seguinte, você tem um tumor aí benigno, não tá afetando em nada, você não tem dor. A probabilidade de ele virar maligno é 40% nos próximos 10 anos. Você pode fazer uma cirurgia agora, você pode esperar. Aí a pessoa vai levar em consideração a idade dela, os hábitos dela, enfim, né, os medos, cada um vai tomar a sua decisão. Fala, cara, vamos fazer cirurgia agora, né? Vamos prevenir, ou não, vamos esperar então. Ou de repente uma cirurgia cara e a pessoa não tem condições, enfim. Então, essas informações, elas ajudam nessa decisão, nesse cenário que a gente trouxe aqui. Cara, é um cenário caótico para pensar, né? Um simples vulnerabilidade num componente, ó a treta que dá, velho. Puta que pariu. E outra coisa também que o EPSS ajuda, foi o que eu falei, tem dois scores, tem o percentual global e ele tem um percentual dentro da sua empresa. Com base no seu negócio ali, você pode saber, pô, é 30% do global, mas meu negócio é um negócio valioso para um grupo X de atacantes. Cara, esse percentual sobe para 90%. É com base na sua indústria, né? Indústria financeira, indústria não sei o quê. Boa. Então você tem o global e com base na indústria. Então isso muda o jogo ali completamente. Por mais que seja 30%, 20% globalmente, pro seu ramo de negócio ali, esse percentual sobe, né? Então é legal por isso, ajuda você a ter métricas e conseguir fazer esse gerenciamento de corrigir ou não, tomar as medidas que o Benhur já comentou aqui também com a gente. Então é bem bacana utilizar o EPSS nesse sentido e alguma coisa para SCA, né? Isso que é o mais legal. Agora eu vou fazer o papel do dev chato. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Tem um dev que vai falar assim, mano, sempre foi assim. Por que tem que mexer agora? Ganhasse $1. $1, cara. Aí você fala pra ele falar com o Dário. Que Dário? Comeu o cu dele com galho. Cara, eu sempre escutei essa assim, isso sempre foi assim, por que eu tenho que mexer agora? Ou então, tipo, esse componente aí sempre esteve aí, esse tipo de frase, tipo, cara, pra quê? Eu sempre fui errado, por que eu vou melhorar agora, né? Então, e aí, o que vocês responderiam pra esse cara? Além de falar pra ele falar com o Dário. Uma pena que como eu todo soco na boca de estômago da justa causa, então... Cara, eu já ouvi essa frase de caras de alto nível dentro de desenvolvimento de software, né? E quando eu falo alto nível, assim, é cara que tá sendo responsável pela arquitetura de sistema, sabe? Cara que tá sendo responsável por SRE, entende? Então, assim, me doeu já ouvir, e vou dar um exemplo vou omitir, mas vou dar o exemplo da vulnerabilidade na qual eu ouvi isso, tá? Tinha uma empresa aí que eu tava fazendo um assessment há muitos anos atrás, não tantos anos atrás assim. E o que acontece? Essa empresa tinha uns produtos white label, tá?
E esses white label, eles tinham uma infraestrutura, né, ali centralizada, mas apartada por white label, né? A gente sabe como é que funciona. E o token de sessão gerado num white label funcionava no outro. Errou! Só que tinha um problema foda. Esse token de sessão, ele tinha um JWT, obviamente, né? O pessoal adora. Não vou falar mal que o pessoal me xinga. Dentro tinha user ID e um número inteiro do usuário, né? Então, o que acontece? O usuário 53 no white label A não era o usuário 53 no white label B. Então, se você fizesse login no A com o seu usuário, que tinha o ID 1000 e pouco, se você pegasse esse access token e fosse para outro white label, você assumia o outro ID usuário 1000 e pouco daquela outra white label, que podia não ser você. ID Numeration, já tô até vendo o BO aí. Entendeu? Dá pra falar qual que era o negócio? Qual é o ramo de negócio? Ele era um negócio de e-commerce. Olha Entende? essa. Era um negócio de e-commerce, tinha loja virtual. Então, ou seja, qual que era o problema? Primeiro, era validado uma única chave de token de sessão era válido em múltiplas plataformas, em múltiplos sistemas, e usava uma variável interna que, cara, como era um número inteiro, né? Bastava o cara ir de white label em white label para conseguir encontrar. Quando a gente foi levar essa vulnerabilidade, adivinha qual que foi a resposta que eu recebi? Sempre foi assim. Isso aí já tá aí há um tempão e nunca deu problema. Aí, a primeira coisa que eu perguntei é: como você garante que nunca deu problema? Você nem sabe se deu problema ou não. Não existia monitoramento nenhum para validar se o token de sessão é usado de um lugar ou outro. Então aí, a primeira questão é: eu sei que às vezes isso pode dar treta, mas a primeira coisa que eu aterriço na mesa não é a correção. É o entendimento do nosso conhecimento sobre a exploração daquela vulnerabilidade dentro do nosso ecossistema. Nós temos visibilidade, eu trago todo mundo para a parte do tipo, a gente não sabe se isso aqui está sendo explorado ou não. Né? A gente consegue garantir isso, porque se eu pegar o problema e jogar no peito do desenvolvedor, a gente vai ficar numa partidinha de vôlei. Ele spana já na primeira, já volta. Um ping-pong, né? A gente vai ficar, porque o problema virou uma bolinha que é dono de alguém. Então, o primeiro que eu preciso fazer é terceirizar. Eu tenho que tirar o problema o problema é meu, ou o problema é do dev, e eu tenho que colocar o problema como um terceiro cara. Entende? E expor não só o impacto daquilo, mas também que a gente não tem visibilidade do que está acontecendo. Boa. A gente não sabe que aquilo aí tá... Aliás, sobre esse bate-bola aí com o Dev, episódio anterior, que a gente gravou com a Magda, né, com a Madalena, que a gente fala a psicologia, né, e o efeito específico que o cara é um defensivo. Um episódio absurdo. Talvez toda a minha ideia de montar o podcast era só pra chegar até aquele episódio. Que é uma discussão, assim, muito foda. Então, dê uma olhada. Tá em inglês nesse episódio, mas escutem, né, tá um episódio bacana, escutem, assistam, que tá bem legal. É porque o que acontece, tá? Uma coisa que eu enxergo muito quando o dev, ou não só o dev, né, mas qualquer pessoa que está sendo impactado por alguma vulnerabilidade que a gente encontra, a primeira coisa que daí muito bem abordada, que a gente falou na outra questão, é como isso afeta o ego, como isso afeta a pessoa, porque acho que a gente está colocando defeito naquilo aí, né? Essa questão que eu gosto sempre de trazer é trazer o cenário de teste, aonde a vulnerabilidade é explorada, e faço a pergunta sem falar de segurança. Eu falei, cara, o que aconteceria se o atacante fizesse isso aqui? Se o cara não conseguir chegar na solução por ele mesmo, aí eu preciso fazer a avaliação se eu não estou explicando mal pro cara ou se eu não estou entendendo bem o impacto, né? Mas se eu conseguir trazer para ele o cenário aonde se impacta, e ele executar o cenário na frente dele, ele deixa pelo menos na minha experiência, ele deixa de olhar aquilo como um, cara, tá mandando corrigir um bagulho que eu não tô entendendo, é só trabalho de graça, pra eu estou assumindo risco. Né? E quando eu deixo o cara, eu transito o cara, porque o primeiro ele acha que não dá problema, ele acha que aquilo não é um problema.
Essa é a primeiro sentimento dele. Se eu consigo fazer ele transicionar de isso não é um problema para eu assumo o risco, eu tenho duas pessoas diferentes nessa conversação. Uma começou de uma forma e agora está terminando de outra, né? Então, o trabalho mais difícil é transicionar esse emocional do isso não é um problema para eu entendi o problema, sabe? Eu acho que esse é o primeiro passo. Já diria que a gente já tem tema para um outro episódio que é engenharia social é uma skill de AppSec? Porque para chegar nesse nível de ter que convencer o dev ou qualquer um, né, que vai falar que não é um problema, ou que não tem que corrigir, é praticamente um trabalho de engenharia social, né? Falar, caralho, velho, resolve essa porra, vai, tipo. O Benhur falando isso até me lembrou um caso, inclusive o caso do Cássio, onde o cara, o devzinho lá, Cássio pegou um SQL injection, cara, mas não vai dar problema, tá na documentação que não é pra fazer. Mesmo caso, não vai dar BO, tá na documentação que não é pra usar o token, cara, não em outro produto. Eu vou fazer um livro, escrever só essa frase no livro, assim, tá ligado? Essa foi foda. Então me lembra muito isso. Enquanto vocês estavam falando aí, eu pensei numa outra possível solução desse cenário aí. Algumas, depende da arquitetura, depende de como o time programa, a abstração de um componente ela é muito bem feita e trocar esse componente não daria problema. Não é que daria problema. Aquela história da balança do esforço seria um esforço curto. Sei lá, você chama o log4j.log passando a mensagem de parâmetro. Então, se você trocar o componente por Marcos logs .log passando um parâmetro, seria um find replace ali de uma chamada. Mas se você encapsulou isso num nível legal na aplicação, você troca num lugar só. Os nomes vão ser mantidos todos, você não precisa mexer mais em nada. Então, trocar o componente entra nesse checklist aí que o Benhur falou, né? De os long hang fruits, né? Cara, tá fácil fazer? É possível? Né? Já que não dá pra corrigir, já que não tem patch, já que não sei, mas tem um outro componente que faz a mesma coisa e não tá com problema. Pô, beleza, de repente dá pra trocar. Considerando ainda aquela escala vertical e horizontal. Mas talvez, né, entre 1000 aspas, né, um find replace resolva, né, considerando trocar a referência do componente, é algo a colocar nessa lista aí de possíveis soluções. Vou dar uma de advogado do diabo agora, pensando que é uma aplicação antiga, você tá num legado ali, .NET 4.2. Já caiu, esse item já caiu fora. Aí a gente tá falando legado. É o que acontece. Aí um monolito gigantesco. Porque aí, claro, essa é uma solução, uma ação, né? Que ela depende muito de design e arquitetura de software. Sim, né? sim. Quando eu entendo uma capability cross, vai depender do arquiteto dele fazer a abstração. Né? Então, por exemplo, eu normalmente faço abstrações para soluções cross que eu tenho integrações com a parte externa. Porque, por exemplo, eu não vou fazer uma abstração do React. Né? Eu não vou fazer uma abstração do Spring. Uma coisa que pode acontecer mas, por exemplo, a do log, o que eu vou fazer com esse log? Eu vou enviar para um std out, eu vou enviar para um Elasticsearch, né? Porque normalmente uma coisa que acontece muito, cara, nos ambientes atuais, né? No legado aí o Marcos matou todo, cara. O Marcos falou assim, cara, legado... Cara, você elimina, eu acho que você elimina até a opção de esperar o patch. Porque não vai ter patch. Se for um componente antigo, esquece, mano. Não vai ter, ninguém nem mexe mais. Mas para pra pensar, quantas empresas a gente tem que trabalham com legado hoje? Principalmente banco, tem várias aplicações em legado. Sim. Mas aí é por isso que... Por isso que o cara pode fazer o patch, não tá nem vivo mais, cara. Não, mas aí por isso que a gente tem um monte de arquitetura inflada pra caralho, a tal da stack inflada, que a gente inclusive fez um episódio sobre isso, porque é file, é regra não sei aonde, é um botão, tudo em volta disso, porque aquele problema não dá pra resolver. Então você tem que ter um monte de coisa em volta ali, porque... Ou aí vai atualizar o sistema e tal, mas enfim, é algo a ser pensado também. Mas vamos cortar aí o legado aí. Tira aí da equação por enquanto. É porque o que acontece? Por exemplo, normalmente logs, né, a gente tenta interferir o menos possível dentro da aplicação, né? Porque o que acontece? No momento que a gente tem uma SDK
ou qualquer biblioteca em específico para resolver um problema. Isso é bastante comum dentro de AppSec, né? Quando a gente fala de security defaults, quando a gente fala de, olha, usa essa biblioteca aqui, com essa biblioteca não vai ter problema, né? Que é o ideal, né? Em vez de sair corrigindo e colocando configurações em todos os lugares, ó, usa isso aqui, que isso aqui não vai ter problema. A gente fala dos paved roads, né? Guardrails e qualquer outro nome que a gente tenha para isso. No momento que a gente desenvolve uma SDK de logs, por exemplo, que a ideia dele é, cara, sempre que você for fazer logs, você usa com essa biblioteca, né? Isso tá com o AppSec. Quando a gente pensar em log injection, quando a gente pensar em vulnerabilidade tipo Log4j, quando a gente pensar em security logging, beleza, mas ele tá junto 100% com a arquitetura de aplicação. Por que a arquitetura de observabilidade precisa de uma centralização de logs? Porque vai enviar um formato sempre específico, porque vai padronizar como os logs vão ser armazenados, porque ele vai ter um lugar centralizado, porque muitas vezes eu uso um SDK de log, né, que a aplicação sempre roda aqueles logs, e quando eu estou dentro de um ambiente, por exemplo, estou dentro de um ambiente Kubernetes, né, ou algum outro ambiente um pouco mais escalável, toda aplicação vai gerar o log, e esse log vai ser coletado por um sidecar, por exemplo, e esse sidecar vai enviar isso para algum Elasticsearch, vai enviar isso para algum lugar onde eu possa ter o acesso a esse log, né? Então, aí, nesse caso, faz sentido a abstração do mecanismo de log. Mas perceba que a abstração, ela não veio só por segurança. Sim, é uma questão de arquitetura, né? Arquitetura e observabilidade, né? Então, a gente entendeu que dentro do log a gente também precisa ter uma questão de segurança. Então, essa parte ela envolve, digamos assim, essa parte ela é arquitetura de software e segurança tá junto, né? Porque se eu planejar uma abstração única e exclusivamente pensando em segurança, lembrando que eu vou levar esse desenvolvimento para toda a cadeia de devs. Né? E ela vai ser extremamente importante do ponto de vista de segurança quando ela oferecer um risco muito grande para o negócio. Que nem sempre é realidade. Né? Porque o que acontece? Essa definição de, cara, por segurança vamos abstrair, tem que cuidar para ver se daqui a pouquinho a gente não tá abstraindo tudo. E aí o que acontece? Em um médio prazo e longo prazo, a gente pode ter aí é mais fácil a gente ir para um ecossistema de plataforma. Né? Mas ó, eu vou transcender agora, como jamais nesse episódio. Vou transcender, hein? O Marcos trouxe aquele cenário um dia, que ele falou, ó, desliga os logs para economizar. Lembra? Nice. A famosa piada onde ele trabalhava lá, que mandava desligar o log para economizar servidor. Nesse cenário que a gente colocou de uma vulnerabilidade num componente crítica que nos afeta, tal, uma das possíveis soluções pode ser desligar. Vamos lá, um exemplo, tá? Log4j. Você prefere a sua aplicação vulnerável, uma vulnerabilidade crítica, o cara vai ter um RCE no seu servidor, ou você desliga os logs por 2 dias? Porque o patch do Log4j demorou 2 dias, se não me engano. 1 ou 2 dias, né? Foram 2 a 3. Então vamos lá. Então vamos lá. Pô, comenta as linhas de log da porra toda, mano. É melhor ficar sem logar por um dia. Vai, né? Num cenário extremamente exceção, né? Então, claro, desliga a porra do log, depois volta quando tiver o patch. Por exemplo, tá? Numa feature, não vou desligar o core, não vou tirar o driver de banco de dados que eu paro de gravar informação. Não é isso, mas vale a pena desligar o log? Ah, é uma feature que as pessoas se cadastram no site. Para newsletter. Mano, foda-se a newsletter. Por exemplo, no e-commerce. A pessoa tem que estar comprando e vendo o produto, ao invés de cadastrar nas newsletters. Então, às vezes a feature em si, que traz esse risco dessa vulnerabilidade, a feature pode ser desativada. O sistema, talvez não, obviamente, mas a feature sim. Então, considerando esse exemplo do log, desliga o log para economizar a vulnerabilidade, né, eu diria. Pode ser virtualizado também, né? Quando eu digo virtualizado, porque foi um bom ponto, né? Será que eu consigo injetar em runtime um override do Log4j, por exemplo? Entende? Quando a aplicação bootar ela, o Log4j, em vez de executar o Log4j,
eu faço patch virtual para que ele execute um outro método? É aquela história do. Você falou de. Você tocou num ponto importante aquela hora, né? Falando de arquitetura e tal. Se o cara tá usando injeção de dependência, por exemplo, dependendo da Já framework e tal, cara, Pode ter. entendeu? Então isso facilitaria, mas isso tem que ter sido pensado antes, senão não tem muito o que fazer. Na verdade, dependendo do cenário, dá pra você implementar isso de uma forma rápida, mas mas foi pensado antes, é muito mais fácil. Né? Pensa no meio de pagamento, cara, fica quase impossível dependendo ali da quantidade de repositório, né? Exato. Uma outra pergunta também, quando o Benhur trouxe lá o vertical e o horizontal, e acontece muito, né, cara? Beleza, estamos com essa vulnerabilidade nesse componente, afeta a aplicação, mas quantas outras aplicações são afetadas por esse componente? Se você não tem um mapeamento de SA, um inventário dessas bibliotecas... Não tem um SBOOM ali. Você não consegue responder essa pergunta, tem que fazer um por um e se fudeu. Vai começar a entrar de repositório em repositório com Ctrl F lá, né? É isso. Vai castar o Ctrl F do teclado ali. Nem vai funcionar mais o Ctrl. Cara, eu queria discutir uns 2, 3 cenários. A gente passou o episódio inteiro num só. E eu achava que ia ser super simples, cara. Olha como essa porra não é simples, velho. E a gente nem entrou ali no supply chain security, nem entrou em detalhes a mais ali. Pegando esse mesmo cenário, como que a gente poderia antecipar isso? Porque eu falei que a gente descobriu essa vulnerabilidade no componente terceiro em X momento do SDLC. Mas se fosse num pull request, por exemplo, o scan acontece, né, durante o pull request, fala, beleza, fiz um pull request aqui, fez o scan no SA, tá aqui a vulnerabilidade. Mas desde quando ela tá lá? Se ela for publicada há 1, 2 dias, e até então aquele código não tinha sido mexido, você não ia ter detectado. Se você tem um scan diário, por exemplo, para validar suas dependências, seu delay seria D-1, por exemplo, enfim. Acho que esse ponto é importante, porque o que acontece? Hoje, o que a gente vê bastante é quando as pessoas tomam a decisão de usar um SA, muitas vezes não tem uma solução, não tem o budget para pagar uma solução, qual que normalmente faz? Vou botar um dependency check aqui no CI, né? Padrão. Só que ele depende do CI. Ou seja, se qualquer aplicação tá 2 ou 3 meses sem rodar o CI, o que é totalmente plausível. Sim. Né? Você nunca mais vai detectar. Então, uma coisa é, nas trocas, né, nas alterações dos componentes de package JSON, requirement.txt, maybe whatever, né, você tem que rodar nos alterações, mas você tem que ter uma rotina que vai proativamente lá e verifica se alguma coisa se tornou vulnerável, né? Eu não lembro qual era a solução. Talvez eu acho que o Black Duck tem isso, porque eu trabalhei com o Black Duck uma época, eu acho que o Checkmarx também tem isso, que é você fazer quase que um subscription. Então, por exemplo, você rodou o scan do seu projeto, e ele falou, você usa a dependência A, B, C, D, E na versão 1, 2, 3, 4, blá. Uma vez isso mapeado dentro da ferramenta, e vamos supor, você tá dormindo meia-noite na sua casa, mas chegou no banco de dados dos caras lá, uma vulnerabilidade num dos componentes que você usa. Você recebe ativamente um alerta deles. Falou, você fez um scan aqui X 30 dias atrás, no projeto XYZ, com o componente tal, acabou de sair uma vulnerabilidade. Vê aí se você ainda está usando, porque você não tem escaneado isso constantemente, enfim. Então eu não sei se isso faz sentido. O Black Duck eu sei que tinha, o Checkmarx acho que tinha, não tenha mais, enfim. Independente disso, essa feature no SCA, que é o que o Barry falou, você não pode depender da sua mexida, né, do seu pull request. Uma rotina noturna para escanear, você ainda fica D-1, mas aí eu não diria que o open source tem isso, né? Aí os enterprises que te falam, cara, você tem essas bibliotecas mapeadas, te dá um alerta, te fala, cara, acabou de chegar uma vulnerabilidade nova, né? Valida aí de novo, reescaneia ou já sai corrigindo. Isso é foda, né? Porque praticamente aí é só o seu delay de correção, não o de detecção. A detecção praticamente você já tem por causa do seu fornecedor, né? A Mend tem isso aí também. A Mend tem esse sisteminha que fica informando ali, né? Pô, saiu a versão nova. Até a extensão pro Chrome que te avisa, né? Quando sai a nova versão das suas bibliotecas. O Mend.io, que é o famoso, era o White Source, né? Esse trocaram de nome, é uma solução muito, muito foda, inclusive. Boa, bem lembrado. Eu sei que o Black Duck tem isso, o Black Duck, cara, foi uma bosta naquela solução. Ela é da hora, mas tem tanta merda que as outras acabam superando ela, né? O Checkmate eu gosto pro caralho, o próprio Sneak, o Mend, enfim.
Aí, enfim, tô aqui fazendo propaganda. Agora a galera do Sengrep também tá começando a largar uma Sengrep. grana É verdade. federal lá, né? Então, A interfacezinha eles ficou até legalzinha deles agora. Pois é, eles estão investindo bastante, Então. bastante nisso, né? Eles estão. É possível ver que de um ano para cá teve muitos investimentos, né? Eles contrataram a Tânia Janka, Uhum. né? Sabe, né? Para como community, como Educator, essas paradas lá, né? Eles Isso. compraram, na verdade, ela tinha um produto de educacional e eles compraram os cursos dela. Claro. E aí tá tendo bastante evolução de um ano pra cá. Se segurar a bala mesmo, porque o Sengrep em si, eu acho a ideia do Sengrep boa, acho fácil de criar os templates, né? Acho a documentação dele melhor, por exemplo, do que o CodeQL, por exemplo, embora Uhum. o CodeQL também seja bastante poderosa no caso. E bem, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque tem algumas ferramentas que estão tomando bastante bump, né? Tanto o ecossistema ali do Sengrep, quanto o ecossistema do Nuclei também, né? Ambos estão tomando bastante bump nos últimos tempos. Então, vamos ver. Esperamos Vamos que ver. essas funções free, né? Esperamos que continuem nesse caminho. Boa. Deixar um ponto aberto para um próximo programa. Abre o seu ponto aí, Marcos. Vamos Vamos lá. abrir o ponto. E quando as ferramentas de SA começarem a incorporar IA para fazer essa atualização automática? Ponto. Joguei. É isso. Pessoal, nos vemos no próximo episódio. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou Benhur. E eu sou Marcos Santos. Episódio da hora, a gente discutiu um cenário que a gente faz no dia a dia. Pra quem acha que a gente não faz porra nenhuma, a gente não faz mesmo. Isso aqui Não faz, é só zoeira, a gente tá só complementa. zoando. Isso aqui não existe, tá? Tô desconsiderando tudo que a gente falou. Fica tranquilo que você tá seguro, não precisa se preocupar. Isso aqui é a grande verdade. Pessoal, então é isso. Nos vemos na semana que vem. Um beijo. Fique com Deus. Valeu! Termina aqui DevSecOps. DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.